Carta de Paulo à igreja em Colossas. Colossenses 1, de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e de Timóteo, que também é seguidor. Às pessoas de Deus que vivem em Colossas e que são fiéis seguidores de Cristo, que Deus, nosso Pai, seja bondoso com vocês e os abençoe com paz. Cada vez que oramos por vocês, agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que têm por todas as pessoas de Deus, porque aquilo que vocês esperam está guardado em segurança para vocês no céu. Vocês ouviram falar dessa esperança pela primeira vez quando creram na mensagem verdadeira, que é a boa notícia. A boa notícia está se espalhando por todo o mundo com grande sucesso. Ela se espalhou da mesma maneira entre vocês desde o primeiro dia em que aprenderam a verdade sobre a bondade de Deus. Do nosso bom amigo Epáfras, ele trabalha conosco por Cristo e é um trabalhador fiel por vocês. Ele também é quem nos contou sobre o amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Não paramos de orar por vocês desde o primeiro dia em que soubemos de vocês. Na verdade, sempre oramos para que Deus mostre a vocês tudo o que Ele quer que vocês façam e que vocês tenham toda a sabedoria e o entendimento que o Espírito dele dá. Assim, vocês viverão uma vida que honra o Senhor e sempre o agradarão ao fazer boas ações. Vocês conhecerão Deus ainda melhor. O glorioso poder dele os tornará pacientes e fortes o suficiente para suportar qualquer coisa, e vocês serão verdadeiramente felizes. Oro para que vocês sejam gratos a Deus por permitir que vocês participem do que Ele prometeu ao seu povo no reino da luz. Deus nos resgatou do poder escuro de Satanás e nos trouxe para o reino do seu querido Filho, que perdoa os nossos pecados e nos liberta. Cristo é exatamente como Deus, que não pode ser visto. Ele é o Filho primogênito, superior a toda a criação. Tudo foi criado por Ele, tudo no céu e na terra, tudo visível e invisível, incluindo todas as forças e poderes, e todos os governantes e autoridades. Todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus, e tudo foi feito para Ele. O Filho de Deus existia antes de tudo o mais, e por Ele tudo é mantido unido. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o próprio começo, o primeiro a ser ressuscitado da morte, para que ele esteja acima de todos os outros. O próprio Deus se agradou de viver plenamente no seu Filho. E Deus se agradou que ele fizesse paz ao sacrificar o seu sangue na cruz, para que todos os seres no céu e na terra fossem trazidos de volta a Deus. Vocês costumavam estar longe de Deus. Os pensamentos de vocês os tornavam inimigos dele e vocês faziam coisas más. Mas o Filho dele se tornou humano e morreu. Assim, Deus fez paz com vocês. Agora ele permite que vocês fiquem na presença dele como pessoas que são santas e sem culpa inocentes. Mas vocês devem permanecer profundamente enraizados e firmes na fé. Vocês não devem abandonar a esperança que receberam quando ouviram a boa notícia. Ela foi pregada a todas as pessoas na terra e eu mesmo me tornei um servo dessa mensagem. Fico feliz por poder sofrer por vocês. Também me alegro porque no meu próprio corpo posso continuar o sofrimento de Cristo pelo seu corpo, a igreja. O plano de Deus foi me tornar um servo da sua igreja e me enviar para pregar a vocês a mensagem completa dele. Por eras e eras, essa mensagem foi mantida em segredo de todos. Mas agora ela foi explicada às pessoas de Deus. Deus fez isso porque queria que vocês, gentios, entendessem o seu maravilhoso e glorioso mistério. E o mistério é que Cristo vive em vocês e Ele é a esperança de vocês de participar da glória de Deus. Nós anunciamos a mensagem sobre Cristo e usamos toda a nossa sabedoria para divertir e ensinar a todos, para que todos os seguidores de Cristo cresçam e se tornem maduros. É por isso que trabalho tanto e uso todo o poder mighty que Ele me dá. Colossenses 2
Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelas pessoas de Deus em Laodiceia e por todos aqueles seguidores que nunca me encontraram pessoalmente. Faço isso para encorajá-los. Então, quando os corações deles estiverem unidos no amor, eles serão maravilhosamente abençoados com entendimento completo e conhecerão verdadeiramente Cristo. Não só Ele é a chave para o mistério de Deus, mas toda sabedoria e conhecimento estão escondidos nele. Digo essas coisas a vocês para impedir que sejam enganados por conversas bonitas. Mesmo não estando com vocês, continuo pensando em vocês. Fico feliz em saber que vocês estão vivendo como devem e que a fé de vocês em Cristo é forte. Vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor de vocês. Agora continuem seguindo a Ele. Plantem suas raízes em Cristo e deixem que Ele seja o fundamento da vida de vocês. Sejam fortes na fé, exatamente como foram ensinados, e sejam gratos. Não deixem que ninguém os engane usando argumentos sem sentido. Esses argumentos podem parecer sábios, mas são apenas ensinamentos humanos. Eles vêm dos poderes deste mundo e não de Cristo. Deus vive plenamente em Cristo e vocês estão plenamente desenvolvidos porque pertencem a Cristo, que está acima de todo poder e autoridade. Cristo também tirou os desejos egoístas de vocês, assim como a circuncisão remove a carne do corpo. E quando vocês foram batizados, foi o mesmo que serem sepultados com Cristo. Depois, vocês foram ressuscitados para a vida, porque tiveram fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo da morte. Vocês estavam mortos porque eram pecadores e não eram povo de Deus. Mas Deus deixou que Cristo os fizesse vivos quando perdoou todos os nossos pecados. Deus apagou todas as acusações que havia contra nós por desobedecermos à lei de Moisés. Ele as tirou e as pregou na cruz. Ali, Cristo derrotou todos os poderes e forças. Ele deixou que o mundo inteiro os visse sendo levados como prisioneiros quando celebrou a sua vitória. Não deixem que ninguém diga o que vocês devem comer ou beber. Não deixem que digam que vocês devem celebrar o festival da Lua Nova, o sábado ou qualquer outro festival. Essas coisas são apenas uma sombra do que estava por vir, mas Cristo é a realidade. Não sejam enganados por pessoas que fazem show de agir com humildade e que adoram anjos. Elas se gabam de ter visões, mas tudo é absurdo porque a mente delas está cheia de desejos egoístas. Elas não fazem mais parte de Cristo, que é a cabeça de todo o corpo. Cristo dá força ao corpo e usa as suas juntas e músculos para mantê-lo unido enquanto cresce pelo poder de Deus. Vocês morreram com Cristo. Agora as forças do universo não têm nenhum poder sobre vocês, porque vivem como se tivessem que obedecer a regras como não toque nisso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Depois que essas coisas são usadas, não servem mais para nada. Então, por que se preocupar com todas as regras que os humanos inventaram? Obedecer a essas regras pode parecer a coisa inteligente a fazer. Elas parecem fazer vocês amarem mais a Deus e serem muito humildes e terem controle sobre o corpo, mas na verdade não tem nenhum poder sobre os nossos desejos. Colossenses 3. Vocês foram ressuscitados para a vida com Cristo. Agora coloquem o coração nas coisas que estão no céu, onde Cristo governa ao lado direito de Deus. Pensem no que está lá em cima, não no que está aqui na terra. Vocês morreram, o que significa que a vida de vocês está escondida com Cristo, que está ao lado de Deus. Cristo dá significado à vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês também aparecerão com Ele na glória. Não sejam controlados pelo corpo. Matem todo desejo pelo tipo errado de sexo. Não sejam imorais ou indecentes, nem tenham pensamentos maus. Não sejam gananciosos, que é o mesmo que adorar ídolos. Deus está irritado com as pessoas que o desobedecem fazendo essas coisas. E isso é exatamente o que vocês faziam quando viviam entre pessoas que se comportavam assim. Mas agora vocês devem parar de fazer essas coisas. Vocês devem deixar de ser irritados, cheios de ódio e maus.
Vocês não devem mais dizer coisas insultantes ou cruéis sobre os outros e parar de mentir uns para os outros. Vocês abandonaram a antiga maneira de viver, com todos os seus hábitos. Cada um de vocês agora é uma nova pessoa. Vocês estão se tornando cada vez mais parecidos com o seu Criador e vão entendê-lo melhor. Não importa se vocês são gregos ou judeus, ou se são circuncidados ou não. Vocês podem até ser bárbaros ou citas, e podem ser escravos ou pessoas livres. No entanto, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos nós. Deus ama vocês e os escolheu como seu próprio povo especial. Por isso, sejam gentis, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Suportem uns aos outros e perdoem qualquer um que os ofenda, assim como Cristo perdoou vocês. O amor é mais importante do que qualquer outra coisa. É Ele que une tudo completamente. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Por isso, deixem que a paz que vem de Cristo controle os pensamentos de vocês e sejam gratos. Deixem que a mensagem sobre Cristo encha completamente a vida de vocês, enquanto usam toda a sabedoria para ensinar e instruir uns aos outros. Com corações agradecidos, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. Tudo o que vocês disserem ou fizerem deve ser feito em nome do Senhor Jesus, enquanto dão graças a Deus o Pai por causa dele. A esposa deve colocar o marido em primeiro lugar. Essa é a obrigação dela como seguidora do Senhor. O marido deve amar a esposa e não maltratá-la. As crianças devem sempre obedecer aos pais. Isso agrada ao Senhor. Pais, não sejam duros com os filhos. Se forem, eles podem desistir. Escravos, vocês devem sempre obedecer aos seus senhores terrenos. Tentem agradá-los o tempo todo e não só quando acharem que estão sendo observados. Honrem o Senhor e sirvam aos seus senhores de todo o coração. Façam o trabalho de boa vontade, como se estivessem servindo ao próprio Senhor, e não apenas ao Senhor terreno. Na verdade, o Senhor Cristo é quem vocês estão realmente servindo, e vocês sabem que Ele os recompensará. Mas Cristo não tem favoritos. Ele punirá as pessoas más exatamente como elas merecem. Colossenses 4, donos de escravos, sejam justos e honestos com os seus escravos. Não esqueçam que vocês têm um mestre no céu. Nunca desistam de orar. E quando orarem, fiquem alertas e sejam agradecidos. Orem também para que Deus abra um caminho para nós espalharmos a mensagem dele e explicarmos o mistério sobre Cristo, mesmo eu estando na prisão por causa disso. Orem para que eu torne a mensagem o mais clara possível. Quando estiverem com incrédulos, sempre aproveitem bem o tempo. Sejam agradáveis e mantenham o interesse deles quando falarem a mensagem. Escolham as palavras com cuidado e estejam prontos para dar respostas a qualquer um que fizer perguntas. Tíquico é o querido amigo que trabalha fielmente e serve ao Senhor conosco. Ele dará notícias sobre mim a vocês. Estou enviando ele para animá-los, contando como estamos nos saindo. Onésimo, aquele querido e fiel seguidor do grupo de vocês, está vindo com ele. Os dois contarão tudo o que aconteceu aqui. Aristarco, que está na prisão comigo, manda saudações a vocês, e Marcos, o primo de Barnabé, também. Vocês já receberam instruções para acolherem Marcos se ele for visitá-los. Jesus, que é conhecido como Justo, manda saudações. Esses 3 homens são os únicos seguidores judeus que trabalharam comigo pelo reino de Deus. Eles me deram muito conforto. O próprio Epáfras de vocês, que serve a Cristo Jesus, manda saudações. Ele sempre ora com muita intensidade para que vocês conheçam plenamente o que o Senhor quer que façam e que façam isso completamente. Eu vi quanto esforço ele tem feito por vocês e pelos seguidores em Laodiceia e em Hierápolis. Nosso querido Dr. Lucas manda saudações a vocês e Demas também.
Mandem minhas saudações aos seguidores em Laodiceia, especialmente a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida para o povo de vocês, certifiquem-se de que ela seja lida também na igreja de Laodiceia. E vocês devem ler a carta que enviei para eles. Lembrem a Arquipo que faça o trabalho que o Senhor lhe deu. Eu mesmo estou assinando esta carta, Paulo. Não esqueçam que estou na prisão. Oro para que Deus seja bondoso com vocês. Que a graça esteja com vocês.